Olá, 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 garotos! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de português. Para quem não me conhece, eu sou a professora Lina Giraldo e estou aqui para compartilhar com vocês tudo isso que tenho aprendido durante os últimos anos em português. Hoje aprenderemos a formação dos plurais, que pode parecer algo muito simples, mas não sempre é tão lógico ou tão óbvio. Teremos alguns casos especiais. Antes de continuar com o nosso assunto de hoje, quero contar para vocês que criei um e-book muito bacana com 25 ferramentas digitais para você aprender e praticar seu português no dia a dia. Então vai na caixinha de descrições e ali você encontrará o link para poder descarregar toda essa informação e praticar muito português. Vamos lá! Bem-vindos! Olá, olá, olá! De novo, garotos! Bem-vindos! Como falei na introdução, hoje aprenderemos a formação dos plurais, que poderia parecer que é algo muito simples ou muito lógico, como simplesmente colocar a letra S no final das palavras, mas não sempre vai funcionar desse jeito. Pois é, para as palavras que acabam em uma vogal, funcionará muito bem. Por exemplo, uma casa, várias casas. Um elefante, vários elefantes. Se você ainda tem dúvida sobre por que pronunciamos elefante e não elefante, então vai lá na lista de reprodução de fonética, onde poderá aprender tudo sobre pronúncia em português. Continuemos. Um rei, vários reis. Um livro, vários livros. Um museu, vários museus. De fato, se essa letra que está no final da palavra é uma vogal acentuada, também continua funcionando. Simplesmente adicionaremos a letra S para formar seu plural. Então, por exemplo, um sofá, vários sofás. Um café, vários cafés. Um açaí, vários açaís. Que gostoso. Uma avó, várias avós. Um baú, vários baús. De fato, se o acento que encontramos é um circunflexo ou é um tio que indica nasalidade, continua funcionando adicionar a letra S. Uma maçã, várias maçãs. Ou se eu falo você, em plural seria vocês. Ou um camelô, em plural camelôs, que são aqueles vendedores ambulantes que não têm um local, mas que vão por aí na rua ou na praia vendendo. Mas então, quando não funciona essa regra de simplesmente adicionar a letra S? Temos 6 casos especiais. O primeiro são aquelas palavras que acabam em X. Este caso é muito fácil porque o singular e o plural são exatamente a mesma palavra. Então, por exemplo, um tórax, vários tórax. Um fax, vários fax. Ou um apartamento duplex, vários apartamentos duplex. Caso número 2, aquelas palavras que acabam em M. A regra aqui também é muito fácil, só temos que substituir a letra M do final pelas letras N, S. Por exemplo, um homem, vários homens. Um álbum, vários álbuns. Um trem, vários trens. A terceira situação vai ter 2 casos, palavras que acabam em Z ou palavras que acabam em R. Para esses 2 tipos de palavras, o único que vamos fazer é adicionar ES no final. Percebam que aquelas que acabam em R são bem parecidas ao espanhol. Em espanhol também dizemos uma flor, várias flores, um bar, vários bares, e assim vamos fazer em português. Uma flor, várias flores. Um bar, vários bares. Mas as que acabam em Z não são como em espanhol. Olhem que em espanhol a gente troca essa letra Z pela letra C de casa. Por exemplo, felices, cruces, transformamos pela letra C. Então, em português será uma pessoa feliz, várias pessoas felizes. Atenção que aí a letra Z deixa de estar no final da palavra, portanto ganha vibração. Felizes. Uma cruz, várias cruzes. Um nariz, palavra masculina em português, um nariz, vários narizes. O caso número 4 são as palavras que acabam em S. Pois é, sendo singulares, acabam em S, como país, português,
Este tipo de palavras vai funcionar também como em espanhol, adicionando E com S no final. Um país, vários países. Um português, vários portugueses. Um inglês, vários ingleses. Neste caso, o plural já não tem a sílaba tônica no final, portanto, a acentuação desaparece. Portugueses, ingleses, não leva circunflexo. A palavra país continua levando, mas este é um caso diferente de acentuação ortográfica, que aprenderemos um pouco depois. A letra A está junto da letra I, que é mais fraquinha, e eu preciso ajudá-la com um pouquinho de força, então conservo o acento. Países, mas só vai acontecer nesse encontro vocálico. As palavras que acabam em S têm outra classificação também. Vejam que existem palavras como ônibus, lápis, vírus, que são palavras que acabam em S, mas a diferença do primeiro grupo, elas não levam a força tônica no final, elas têm o acento antes, numa sílaba anterior à última. O que acontece com essas palavras quando queremos levá-las para o plural? Vamos conservar a mesma palavra. Um ônibus, dois ônibus, três ônibus, quatro ônibus. Não falamos ônibuses em português, tá, gente? Também não falamos lápis em português. Um lápis, dois lápis, três lápis, quatro lápis. Um vírus, dois vírus, três vírus, quatro vírus, etc. Então, para não ter que memorizar a regra como tal, meu conselho é que vocês identifiquem os dois grupinhos de palavras. Aquelas que acabam em S com a força tônica no final e aquelas que acabam em S, mas têm a força antes. Quando vejam uma palavra nova acabada em S, simplesmente podem se perguntar se parece a país ou se parece a ônibus. Se leva força no final, adicionem E com S, e se leva força antes, deixem a mesma palavra para o plural. O quinto caso são as palavras que acabam em L. Estas são as mais complicadas porque vamos ter também que fazer várias classificações. Comecemos por dizer que se a palavra acaba em L, seu plural sempre vai levar esse L para I com S. Então, o primeiro caso são aquelas palavras que não levam essa letra I, que acabam em AL, EL, OL ou UL. Façamos um exemplo por cada caso. Hospital, hotel, girassol e azul. Como fazer o plural dessas palavras? Levemos a letra L para IS. Então ficará um hospital, vários hospitais. Um hotel, vários hotéis. Um girassol, vários girassóis. Uma coisa azul, várias coisas azuis. Tem algo importante aqui, garotos. Quando o plural de uma palavra vai acabar em eis ou em ois e a palavra em singular não tinha acentuação, então da nossa conta temos que adicionar um acento agudo na letra E ou na letra O. Isso também é por regra de acentuação gráfica que aprenderemos um pouco depois. Mas o que acontece com as palavras que já tinham a letra I? Não vamos precisar adicioná-las de novo, só trocaremos a letra L por S em palavras como gentil. Então, o plural será gentis. Elas são muito gentis. O perfil. Um perfil, vários perfis. Ou um comportamento muito infantil. Vários comportamentos muito infantis. Ou uma pessoa muito juvenil. Várias pessoas muito juvenis. Mas tem um terceiro grupinho de palavras, que são aquelas que se acabam em IL, mas você pode ver um acento gráfico marcado. Acento agudo, circunflexo, tanto faz. Exemplo, a palavra fácil, ou a palavra difícil, ou a palavra portátil. Então, gente, se acaba em IL, mas você vê um acento gráfico marcado nessa palavra, eu não sei o porquê, mas teremos que adicionar também a letra E antes do is do final. Então, uma coisa fácil, o plural vai passar para fáceis. Se escuta estranho, eu sei, mas é assim. Uma coisa difícil, várias coisas difíceis. E um portátil, vários portáteis. Pronto, e depois teremos o sexto caso especial, que são aquelas palavras que acabam em ão.
som nasal. A regra de formação do plural, aqui para nós que somos hispanofalantes, também é muito simples, porque vai consistir em pensar em espanhol. Funciona em quase todos os casos. Por exemplo, uma mão. Então, o plural de mão em espanhol seria manos. O que fazemos é eliminar a letra N e pegar as últimas 3 letras daí para substituir as duas que tínhamos no singular. Portanto, mão passa a mãos. Então é como adicionar também esse e pronto. Nem sempre. Por exemplo, a palavra alemão. O plural em espanhol seria alemanes. Eliminamos a letra N e ficamos com ans. O plural, então, vai ser alemães. E pensem também na palavra leão, aquele animal feroz. Em espanhol, o plural seria leones. Eliminamos a letra N e ficamos com uns. Leão, leões. Então, percebam que temos 3 finalizações possíveis para esse plural. Ans, ans e uns. Como escolher? Se pensamos em espanhol, não temos que escolher. Simplesmente eliminamos o N e pronto. Um coração, corazones, corações. Uma programação, programaciones, várias programações. Uma televisão, televisiones, várias televisões. Eu falei que funciona para quase sempre, mas logicamente tem algumas exceções, que não são muitas. Por exemplo, a palavra furacão, aqueles ventos muito fortes que vão por aí derrubando tudo. Se pensássemos em espanhol, diríamos huracanes. Então furacões. E não, é furacões. Ou a palavra verão, aquela temporada do ano em que faz muito calor. Se pensássemos em espanhol, diríamos veranos, então verãos. E essa é especial porque admite verãos e verões. Várias vão acontecer assim, mas em geral funciona super bem com essa dica de pensar em espanhol. E pronto, garotos, agora sim somos especialistas em formação de plurais em português. Para praticar, vamos fazer um exercício. Eu vou dar algumas palavras em singular e você pense qual seria o plural. Fale em alta voz ou escreva para poder confirmar. Número 1. Qual é o plural da palavra mulher? Pois é, várias mulheres. Acaba em R, simplesmente adicionamos ES como em espanhol. Número 2. Qual é o plural da palavra carnaval? Pois é, essa palavra acaba em L, mas não tem a letra I. Temos que adicioná-la. Um carnaval, vários carnavais. Número 3. Qual é o plural da palavra capitão? Funcionou pensar em espanhol? Capitán, capitanes, ans. Um capitão, vários capitães. Seguinte, qual é o plural da palavra algum? Por exemplo, você tem algum problema? E se fossem vários? Exato, alguns problemas. Qual é o plural da palavra farol? Muito bom, o plural seria faróis. Eliminamos L por I com S. Seguinte, qual é o plural da palavra simples? Muito bom, em espanhol temos a palavra simple e seu plural simples. Em português é a mesma palavra em singular e em plural. Percebam que ela acaba em S, mas a força está antes. Simples. Não é como país, é como lápis ou como ônibus. Portanto, conservamos a mesma palavra para o singular e para o plural. Seguinte, qual é o plural da palavra atlas? Esta é do mesmo caso da palavra anterior. Acaba em S, mas a força está antes. Conserva o mesmo plural. Um atlas, 2 atlas, 3 atlas. Seguinte, qual o plural da palavra computador? Facílimo, né, gente? Um computador, 2 computadores. Seguinte, qual o plural da palavra ordem?
Uma ordem, várias ordens. Tudo que acaba em M passa para NS. E agora, qual é o plural da palavra amável? Amável. Ela é muito amável. Exato, elas são muito amáveis. A letra L é substituída por IS, mas aqui o singular já tinha um acento, então o plural conserva a acentuação no mesmo lugar em que já estava. Seguinte, qual é o plural da palavra chinês? Um chinês, vários chineses. Adicionamos E com S e se perde a acentuação do singular. Agora, qual é o plural da palavra arroz? Um arroz, vários arrozes. Conservamos a letra Z. Cuidado para não trocar por C de casa. E ganha a vibração. Arrozes. Qual é o plural da palavra irmão? Irmão. Exato, um irmão, vários irmãos. O plural em espanhol seria hermanos. Eliminamos N e ficamos com uns. Um irmão, dois irmãos, três irmãos, quatro irmãos. E agora, qual é o plural da palavra cálix? Facílimo. Um cálix, dois cáliz, três cálix. Conservamos a mesma palavra do singular. E qual é o plural da palavra pão? Em espanhol seria panes. Eliminamos o N e ficamos com ans. Um pão, dois pães, três pães, quatro pães. E o plural da palavra hábil? Ele é muito hábil. Eles são muito... Gente, a situação mais difícil, né? E se vê um acento gráfico marcado antes. Neste caso, um acento agudo. Isso me faz com que também tenhamos que adicionar a letra E. Então, ele é muito hábil, eles são muito hábeis. E por último, a palavra capaz. Ele é muito capaz. Eles são muito capazes. Cuidado para não transformar essa letra Z em C de casa. Pronto, garotos, isso é tudo sobre a formação dos plurais em português. Espero que tenham gostado e aprendido muito. Lembrem-se que na caixinha de descrições deixei um e-book muito legal para melhorar e praticar seu português no dia a dia. Espero que possam usá-lo e praticar muito. Um abraço e até o próximo episódio. Tchau, tchau!